Eu sou o professor Mário Fernando e o tema da aula é razão. A relevância da aula implica a compreensão dos conceitos. Começamos com um exemplo. Numa prateleira de supermercado existem maçãs e laranjas, de tal maneira que para cada 3 maçãs existem 5 laranjas. Nesse caso, estamos comparando a quantidade de maçãs com a de laranjas. Então aqui já aparece, comparação, quantidade, né? E maçãs e laranjas são grandezas. Então nós estamos comparando quantidade de grandezas. É isso que vem a ser razão. Razão é uma comparação entre quantidade de grandezas expressa como quociente entre elas. Aqui, a ideia de quantidade implica que isso aqui é um valor numérico atribuído à grandeza ou uma medida atribuída à grandeza. Grandeza é tudo aquilo que podemos medir. Tá? E para comparar, nós vamos precisar de um padrão. Então, como aqui grandeza é tudo que podemos medir, medir é comparar com um padrão. O padrão é aquela unidade pré-determinada, pelo qual você vai usar para fazer essa comparação. Por exemplo, padrão de comprimento é o metro, padrão de massa, quilograma e etc. A razão pode ser representada de várias maneiras, na forma fracionária, na notação de 2 pontos, na forma decimal, na forma percentual. Quando nós escrevemos na forma fracionária e lemos A está para B ou A para B, esse primeiro termo aqui, que é equivalente a numerador de uma fração, nós chamamos de antecedente. E esse, na parte de baixo, que é o equivalente ao denominador, é o consequente. Reparem que, ao escrevermos dessa forma, né, estamos arrastando todas as propriedades aplicadas à fração. Tá? Logo, esse b aqui não vai poder ser zero, e etc. Notação de 2 pontos. Pode ser escrito dessa forma. Então, A é o antecedente, B é o consequente. Eu posso dividir uma quantidade pela outra, e esse resultado seria, o quociente aqui seria a razão procurada. E, uma vez encontrado esse quociente, eu posso fazer a forma percentual. Multiplicar por 100 e dividir por 100. Exemplo. Se temos 8 maçãs e 4 laranjas, a razão de maçãs para laranjas, quantidade, é claro, pode ser representada como? Na forma fracionária, 2 pontos. Aqui, dividimos o 8 por 4, claro, deu 2, mas aqui já aparece a simplificação de frações, arrastando propriedades das frações. E uma vez feito essa divisão, podemos multiplicar e dividir por 100 para chegar na forma percentual. Por isso, 2 vezes 100 dá 200 sobre 100, 200%. Então, essa é uma maneira também de representar a razão. Agora, grandezas de mesma natureza. As grandezas de mesma natureza são aquelas grandezas que apresentam características similares. Tá? E elas devem, de uma certa forma, para a nível de comparação, apresentarem as mesmas unidades. Então, por exemplo, se nós estivermos comparando 2 segmentos de reta, se um deles estiver em centímetro e o outro estiver em metro, é necessário que transformamos ou tudo para centímetro ou tudo para metro. Vamos ver aqui um exemplo. Imagine que você queira comparar a altura de 2 pessoas, mas repare
que uma das pessoas a altura está dada em metro e a outra em centímetros. Então é necessário ou transformar tudo para metro ou tudo para centímetros. Vamos transformar para centímetros, que é muito mais fácil, pois 1 metro equivale a 100 centímetros. Então basta multiplicar 1,85 por 100 e isso vai dar 185 centímetros. Agora podemos escrever a razão entre essas alturas. 185, vamos supor que fosse da pessoa A para a pessoa B. Então, vou escrever isso aqui. Queremos comparar a altura da pessoa A para a pessoa B. Então, A e B. Isso vai ser 185, está para 175. Aqui dá para simplificar, claro. Vamos deixar dessa forma mesmo. Então, está aí. 185 está para 175, mas tudo em centímetros. Agora, grandezas de natureza diferentes. Bom, grandezas de natureza diferentes são aquelas grandezas que apresentam unidades diferentes. Como, por exemplo, distância percorrida e tempo. Essa distância percorrida pode ser dada em metro e o tempo pode ser dado em segundo. Então, essas grandezas apresentam naturezas diferentes. Tá? É muito importante isso no campo da física, da química, etc. Aqui alguns exemplos de grandezas e naturezas diferentes. Ó. Velocidade e tempo, força e área, massa e volume. Agora vamos ver aqui algumas razões ditas especiais. A primeira, escala. A escala é a razão entre a medida do desenho ou modelo, pode ser uma maquete, né, e o real. Então, vamos ver aqui um exemplo. Digamos que você esteja desenhando o projeto de uma casa, e se você usar uma escala de 1 para 100, isso significa que a cada centímetro no desenho representa 100 centímetros na realidade. Ó. Portanto, se uma parede no desenho medir 5 centímetros, na realidade ela terá quantos metros? Reparem, pediu em metros, foi dado em centímetros. Então, sabemos que a escala é 1 para 100. E agora, olha só, já começa aqui também propriedades de frações. Se eu multiplicar aqui em cima por 5, o antecedente por 5, isso vai dar os 5 centímetros que eu quero. E se eu multiplicar aqui embaixo por 5 que eu tenho que fazer, isso vai dar 500 centímetros. Está vendo? Mantendo aqui a nossa equivalência. Logo, essa parede terá 500 centímetros, ou, como pede em metro, 5 metros. A outra razão especial, velocidade média, razão entre o espaço percorrido e o tempo decorrido. Um exemplo, um carro percorre uma distância de 150 km em 2 horas. Qual foi a velocidade média do carro? Bom, razão entre o espaço percorrido, 150 km, e o tempo decorrido, 2 horas, então, isso vai dar 75. Ó, agora aqui, nessas grandezas de natureza diferentes, interessante é fazermos o quê? A unidade dessa comparação. Como o antecedente foi dado em quilômetros e o tempo em hora, então nós temos isso aqui a quilômetros por hora. Por isso, 75 quilômetros por hora. Agora, e se fosse pedido em metros por segundo no sistema internacional? Então, devemos transformar 150 quilômetros para metro e depois transformar 2 horas em segundo. Então, 2 horas nós vamos ter que transformar para segundo. 150 quilômetros, transformando, vamos fazer direto. Hectômetro, decâmetro, metro. E 2 horas nós vamos ter que multiplicar 2 vezes 60, isso vai chegar em minuto, vezes 60 novamente, isso vai chegar em segundo. E isso vai dar 3.600, 7.000
e 200 segundos. Muito bem, agora fazemos a comparação. Então, a velocidade média vai ser 150.000 para 7.200. Já podemos cortar esses zeros e vamos ter que dividir. Vamos fazer a divisão. 1.500 dividido por 72. Isso dá 2. 6. Isso dá 0, vírgula. Transformamos para décimos. 8. Vamos parar por aqui e aproximamos. Então, aproximadamente 20,8 metros por segundo. Outra razão especial é a densidade de um corpo. Razão entre a massa de um corpo e o volume ocupado por ele. Então, vamos ver aqui um exemplo. Imagine dois objetos diferentes, um feito de alumínio e o outro de madeira. O objeto de alumínio tem massa de 500 gramas e tem um volume de 100 centímetros cúbicos. Esse é o de alumínio. O objeto de madeira tem massa 200 gramas e tem volume de 100 centímetros cúbicos, é o mesmo volume do alumínio. Qual dos objetos tem a densidade maior? Então, a densidade do alumínio, vamos chamar de D de A, é a massa que ele contém, 500 gramas, sobre o volume que ele ocupa, 100 centímetros cúbicos. Então, isso vai dar 5 gramas por centímetro cúbico. Isso quer dizer que a cada 1 centímetro cúbico você tem 5 gramas desse alumínio. Agora vamos calcular a densidade da madeira. 200 gramas, a massa 100 centímetros cúbicos, o volume. Isso dá 2 gramas por centímetros cúbicos. Logo, a densidade do alumínio é maior do que a densidade da madeira. Aqui cabe uma observação que no Sistema Internacional de Unidades, a unidade de densidade de um corpo é quilograma por metro cúbico. Porém, vários exercícios ou vários problemas são dados em grama por centímetro cúbico, grama por mililitro. Observar o contexto do problema. Se pedir no Sistema Internacional, seria quilograma por metro cúbico. A densidade demográfica, bastante utilizada na geografia, razão que descreve a distribuição da população em uma determinada área geográfica. Ela é calculada como a quantidade de pessoas por unidade de área, geralmente expressa em número de pessoas por quilômetro quadrado. Aqui tem um exemplo. Uma cidade tem 100.000 habitantes e uma área de 50 quilômetros quadrados. Qual será a densidade demográfica? Bom, 100.000 dividido por 50. Cortamos esses zeros ali do corte. Ficou 10.000 dividido para 5, se dá 2.000. Tá vendo? Escrever só 2.000 não é suficiente para compreensão. Então, devemos escrever a unidade da densidade. Vai ficar habitantes, que é o antecedente, grandeza antecedente, por quilômetro quadrado, que é a grandeza consequente. Então, 2.000 habitantes por quilômetro quadrado. Agora vamos resolver um exemplo geral. A quantidade total de água no planeta é cerca de 1,4 bilhão de quilômetros cúbicos. Dessa quantidade, aproximadamente 2,5% é água doce, que engloba a água encontrada em rios, lagos, lençóis freáticos e geleiras. Agora calcule a razão entre a quantidade de água doce e a quantidade total de água. Muito bem. Agora primeiro vamos escrever esse 1,4 bilhão
no sistema de numeração decimal. É aquele sistema de unidades simples. Antes aqui tem os valores menores do que a unidade, mas isso não interessa agora. Nós temos as dezenas simples, centenas simples, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão, unidade de bilhão. Chegamos lá. Então, é uma unidade de bilhão, 4 centenas de milhões, o restante zeros. Então, essa é a escrita no sistema de numeração decimal. Bom, agora precisamos calcular 2,5% desse valor. Então, vamos escrever esse número. Deixa eu ver quantos zeros. São 8. E calcular a porcentagem aqui, como é 2,5%, basta dividirmos por 100, né? E pegarmos 2,5. Cortamos. Aqui, como esses zeros significa que nós estamos multiplicando cada unidade por 10, podemos cortar 1, como se estivéssemos separando esse 10 e multiplicar ele por 2,5. Então, ficaríamos com 5 zeros, 4 mais 5 zeros, vezes 10 vezes 2,5, 25. E fazemos a conta. São 5 zeros. 2, 3, 4, 5. 20 vai dar 7. 2, 3, 4, 5. 8. 2. Pronto, isso vai dar 35 milhões. Então, 35 milhões de quilômetros cúbicos, né? Agora, fazemos a nossa comparação. 35 milhões de quilômetros cúbicos para esse 1,4 bilhão de quilômetros cúbicos. Podemos usar a lei do corte em cima desses zeros. E vai sobrar 35 para 1.400. Podemos dividir tudo por 35. Isso vai dar 1. E 1.400 dividido para 35. Isso vai dar 4. Isso vai dar 40. Ou seja, a razão é 1 para 40. 1 quilômetro cúbico de água doce está para 40 quilômetros cúbicos do total de água. Eu vou deixar na descrição o PDF completo da aula. Compartilhe esse vídeo. O tema da próxima aula será proporção. Até!